E aí, turma? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio desse podcast. Muito obrigado a você que está acompanhando aí. Tem um pessoal que ouve esse negócio. De fato, tem um pessoal que escuta isso. E é impressionante quando eu encontro alguém e fala: eu escuto, gostei de tal episódio, gostei de tal episódio. Então, muito obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. É uma grande desculpa para trocar ideia com os amigos, com as amigas, com os amigos. E hoje eu estou aqui com um cara que é uma figura, assim, ele é comediante, ele é francês, está no Brasil há 6 anos, né, que é o Paul Cabanes, que ano que vem promete estar vindo com um solo de comédia aí, porque ele é ousado, não é verdade? Então hoje eu vou falar com ele. Seja muito bem-vindo ao meu humilde podcast, Paul Cabanes. Fábio Lins! Podcast do Fábio Lins. Valeu, Fábio. Obrigado, gente, por estar assistindo aqui. É um prazer estar aqui, Fábio. Prazer é meu querido. Primeiro, assim, vamos lá, né? O que você está fazendo aqui, irmão? Bom, segunda-feira de manhã, né? Não tinha nada para fazer. Falei, vou aceitar o convite, inclusive do meu ex-professor de comédia, porque eu fiz a sua oficina em 2018. Então, faz 3 anos, Tu cara. fez, né? Tu fez a oficina em 2018, cara. E recomendo Mas bastante, aliás. Pô, que legal, mano. Obrigado. A minha pergunta era o que você está fazendo no Brasil? Por que Eu imaginei. Eu me casei com uma brasileira há 10 anos na França, e ela morava na França, mas eu queria conhecer o Brasil. Então, eu vim de férias aqui em 2013 e fiquei um mês. Eu gostei muito, e como eu não tinha tanta perspectiva profissional em Paris, sabe? Eu era garçom, fiz muita coisa em Paris, mas só aqueles bicos. Falei, olha, vamos para o Brasil, vamos conhecer o Brasil e, de repente, a gente tenta alguma coisa lá. Chegamos em 2015, eu criei um canal YouTube em 2017, e esse canal Uhum. funcionou bem, ele gerou bastante inscritos, e em seguida eu falei, eu acho que agora eu podia tentar esse velho sonho meu, que era de fazer comédia, que eu tinha tentado um pouco na França, mas só algumas vezes, eu tinha feito alguns open mic. Falei, mas agora acho que é a oportunidade mesmo, porque eu vou poder talvez ter um pouco mais de visibilidade. E foi isso que eu fiz. Por isso que a primeira coisa que eu fiz em 2018 foi fazer a oficina, depois comecei a fazer alguns open mic. Isso durante 2 anos. Eu morava em Maringá, eu fazia o bate e volta de vez em quando para São Paulo para me desafiar no palco de open mic, assim. E finalmente eu me mudei para São Paulo em 2020. Eu me mudei e agora estou nessa carreira de pé firme. Não sei se é uma Que expressão maravilha. brasileira de pé firme, mas a partir de agora é. Não, a gente super fala isso, inclusive em Maringá, né? O pessoal de Maringá fala muito de pé firme, uma expressão normal, Tô né? ali também, tô Eu ali tô de, também. eu tô de pé firme aqui também nesse podcast. E muita gente de pé firme tá ouvindo aí. Pô, e a sua companheira, ela faz o quê? Ela tava na França lá, e aí veio para cá, o que aconteceu? Ela estudou lá na França, sabe? E ela tá fazendo um doutorado lá em linguística, Hum, em Paris, na Universidade de Sorbonne. E ela não queria particularmente voltar ao Brasil. Ela gostava da França muito, ela gosta muito da França, mas foi uma ideia minha mesmo. Eu queria conhecer o país dela. Sabe quando você está casado com uma pessoa de fora, ainda mais sendo um país uhum. muito diferente e muito longe da França, como o Brasil, você tem curiosidade. Então, por isso que eu queria conhecer, sabe? E o que que você gostou, cara? Você veio para cá e falou, pô, que legal esse país. O que que te pegou? Tirando, eu sei que é muito sedutor, né? A miséria, as doenças, a falta de governo, a A Praça corrupção, da que também tem Sé. na França, a Praça da Sé, o trânsito violento. Eu sei que tudo isso é muito atrativo, né? Que as pessoas veem tudo isso e falam, nossa, que do caralho. Mas o que mais que te É, atrai? mas é que isso são os pontos bons, mas tem os pontos ruins também, né? Calor humano, um calor. Não, não, tem. Cara, de fato tem os problemas, ninguém vai negar, mas eu não sou o tipo de gringo, inclusive, que
que gosta de passar, como que a gente fala? Pegar pau no, Passa tipo, pano? passar, não é passar pano, mas elogiar de maneira falsa. Tá. E de fato, Ser esses hipócrita. problemas, ser hipócrita. Esses problemas eles existem, mas o que eu gosto muito no Brasil é calor humano das pessoas. Eu acho as pessoas muito receptivas. E no Brasil tem uma cultura que é muito informal, que é muito agradável. Se chega na padaria, se não precisa se preocupar muito, se já é irmão do cara depois de 2 minutos. Isso é muito agradável. O clima é agradável também. Na França é muito mais frio, ainda mais em Paris, é um clima difícil. No sul da França é mais melhorzinho, mas em Paris é difícil, é um inverno de 8 meses, cara. E querendo ou não, isso Uhum. acaba atrapalhando a qualidade de vida também. Uhum. E uma coisa que eu vejo no Brasil é que, assim, pode ser não, assim, é um ponto polêmico, mas, assim, eu vejo oportunidade no Brasil, porque é um país que tem 500 anos, a França tem 3.000 anos. Então, na França, cara, se você quiser abrir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de novo projeto, já tem 250 pessoas fazendo a mesma coisa. E pode ser uma coisa que você acha muito conceitual, muito nova. Não é, irmão. Já tem muitos caras que já têm a mesma ideia. Uhum. Eu não vejo isso no Brasil, sabe? Eu vejo, por exemplo, Maringá é uma cidade incrível, porque tem 500 mil habitantes. Se fosse na França, seria a terceira cidade da França. Aqui é Uau. a centésima. E, cara, em Maringá, eu te juro, eu acho que se eu tivesse aberto uma padaria francesa, eu teria ficado rico. Se eu tivesse aberto um salão de cabeleireiro, eu teria ficado rico. Eu escolhi ser pobre, sou comediante, mas poderia ter dado certo. Enfim, mas E você brincadeiras à não, parte. e não pensa em abrir um clube de comédia em Maringá? Agora eu moro em São Paulo, na verdade, então eu acho que abriu uma, inclusive, em Maringá, eu acho que há 1 ou 2 anos. Deve chamar Maringá Comedy Club, alguma coisa assim. Mas eu nunca fui, porque quando eu morava lá, eu acho que não existia. Mas só para terminar a sua pergunta, Fábio, eu acho que Uhum. essas oportunidades elas são agradáveis, sabe? Pode ser que realmente elas não sejam para todo mundo. Eu entendo que tem uma diferença social e na verdade, um contraste de classe social que é gigantesco no Brasil. Mas eu acho que estando em São Paulo, estando num lugar que tem movimentação, que tem muita gente, que tem um mercado, você pode fazer muita coisa e vai dar certo. E agora o que eu estou querendo fazer, inclusive, é uma carreira de comediante. Até isso na França seria mais difícil para mim. Uhum. Uhum. E como é que é o movimento de stand-up lá na França também entra nessa lógica de que, tipo, putz, já tem muita gente fazendo, já está Tem. estabelecido, é difícil de entrar, porque aqui, É. de fato, a gente está construindo, né, um mercado da comédia stand-up que ainda está em movimento, ainda está engatinhando, assim, né? Lá, eu imagino que já tem bastante gente, né? Sim, eu acho que o mercado na França do stand-up ele é mais estabelecido que no Brasil. Por exemplo, por isso que você está certo, assim, eu acho que no Brasil ainda, por mais que seja difícil, é difícil criar uma carreira de artista em qualquer lugar, mas eu acho que na França talvez ainda mais, porque, por exemplo, uma coisa que me marcou muito no Brasil, quando você faz show de stand-up, muitas vezes no início tem esse negócio de explicar para a plateia, ó, se vocês gostam muito, vocês vão bater palmas, se vocês... E na França eu nunca vi ninguém fazer isso, porque eu acho que as pessoas têm essa cultura. Você vai para um show de stand-up, se você gostar, você vai bater palmas. Isso significa que no Brasil é mais recente. E as pessoas me falavam, cara, a gente faz isso porque tem pessoas que não sabem, cara. E tem muita gente que nunca assistiu show de stand-up. A cada vez que eu faço show, eu pergunto quem nunca assistiu. E, cara, sempre tem metade da plateia que levanta a mão. Uhum. Então, de fato, o stand-up no Brasil, ele tá ainda... É um gênero que está se estabelecendo. E tem muita gente que odeia também, né? Na França, eu não acho que tem É, muita gente que odeia o stand-up. Aqui no Brasil, você vê gente que fala, nossa, que... Eu já vi comentários no YouTube de gente que realmente odeia stand-up, cara. é. Ah, mas isso pelo histórico polêmico, né? E tem muito a ver com questões Políticas? políticas partidárias também, é total. É Tem a ver com verdade. essa polarização, a famosa Então, é porque polarização. justamente para falar sobre polarização, isso é uma coisa que eu percebo do Brasil. O Brasil ele está extremamente polarizado. Quem é Lula odeia os bolsonaristas, quem é Bolsonaro odeia o Lula e os lulistas. E na França é diferente. Então, essa coisa política, ela não pega tanto assim. Ela não pega Hum, tanto e ela não divide tanto as pessoas.
sabe? Tirando, não, eu ia falar tirando a extrema direita e a extrema esquerda, mas até eles não se odeiam assim, eles de repente um vota pro outro, na eleição seguinte vota pro outro, enfim. Uhum, uhum. Então isso é É. fato. E no seu caminhar aí, cara, enquanto comediante, é, depois de 6 anos, né, que você está nessa carreira, ano que vem você está chegando com um solo, né? Então, isso quer dizer que você reuniu aí, sei lá, 50 minutos, uma hora, talvez mais de uma hora, de um material que você acha que tem uma consistência para falar, pô, isso aqui é o meu solo e tal. É, quando eu fiz o meu primeiro solo, basicamente assim que eu juntei 50 minutos de piada, eu já queria falar que eu tinha um solo e eu estava no palco fazendo solo, que era o Atira Sarro. Mas ele não tinha consistência, assim, tipo, narrativa, ele não tinha um tema. Era só assim, tudo que eu consegui juntar e que funciona em 50 minutos. Pessoal, tá aí, ó, para você. É, Depois de anos, aí eu até fiz um solo lá, que era o Get Up Stand Up, e aí tinha um tema, que tinha, tipo, sabe, tinha um pensamento por trás, tinha mais maturidade, assim, né? Esse sim. seu solo que você está planejando ano que vem, como que é o que você está pensando para ele? Qual que é o plano dele? Como que ele surgiu? Eu justamente quis evitar isso, porque eu já assisti vários solos que não têm mensagem por trás. Então, se eu sair de um solo de uma hora que tem piadas boas, é uma coisa, eu acho legal, mas se tiver uma mensagem por trás, ainda que eu saio com a sensação que o comediante me passou alguma visão do mundo, ou ele quis me convencer de alguma coisa, eu acho que fica mais forte. Então, o meu solo, ele é realmente a explicação de por que um francês pode escolher o Brasil, por uh, que me motivou a estar aqui. Obviamente, eu falo muito sobre o choque cultural, porque é uma coisa que é muito presente na minha vida. Quando eu cheguei no Brasil, eu vivi muito choque cultural, então eu falo disso, e até porque isso é engraçado em si, é muito fácil fazer as pessoas rirem falando sobre choque cultural. Eu falo disso e eu explico o que a França pode aprender com o Brasil. Eu não nego que tem pontos no Brasil também que são engraçado. Eu falo da gambiarra, que é uma coisa tipicamente brasileira. Então, é isso que é a mensagem. É que o brasileiro possa Uhum. sair desse show falando assim, pô, realmente eu tenho um outro olhar sobre meu próprio país. Que legal isso, né, cara? Eu acho muito massa esse tipo de coisa e é um caldeirão de premissas, né, e possibilidades você ser um estrangeiro aqui, né? Porque de fato você traz um outro olhar e a comédia caminha justamente nesses lugares, né? Que a gente revela um olhar diferente que a pessoa a princípio não observava, né? Então Exatamente. fico curioso para ver, cara. E, e o que que os franceses podem aprender com os brasileiros, Paul? Cara, uma primeira coisa é a receptividade. A gente é rude. O francês é rude. Hum. Ah, tipo, principalmente em lugares turísticos. É isso que eu duro, porque o turista ele vai lá, ele não vai se confrontar ao francês no melhor contexto, ele vai se confrontar no pior contexto, quando o cara está trampando e ainda com 300 pessoas para atender no bar, por exemplo. Na França pode acontecer uma coisa triste, mas que pode acontecer. Você está num bistrô e o garçom te vê, você chama ele, ele não vem. No Brasil é o contrário. O garçom te vê, você não chama ele, ele vem, ele senta, ele toma uma contigo. Essas coisas são maravilhosas. E a questão de... Uma outra coisa, a gente tem que fazer amigos mais rápido. O francês, ele tem 3 amigos, sabe? São amigos reais, que ele vai manter durante 35 anos, mas ele só tem 3 amigos. E é difícil fazer novas amizades na França. Um amigo meu falou assim, pô, eu estou na França há 3 anos, eu não tenho amigos franceses. Falei, relaxa, Marcos, eu sou francês, também não tenho amigos franceses. É normal. E você agora que está em São Paulo, cara, você está conhecendo um outro Brasil também, né? Porque Maringá e São Paulo é assim, caralho, irmão, é outro É incrível. planeta, né? Como é que É. tá essa diferença cultural? O que você está sentindo também?
você deve estar descobrindo mais piadas, porque você está descobrindo outra cultura também, né? Sim, cara, eu não sei se São Paulo me influenciou tanto na questão das piadas, mas eu nunca parei para pensar nisso. Qual o porcentagem de piada vem de Maringá e qual vem de São Paulo? Mas com certeza na minha vida pessoal isso tem uma grande diferença. Tem coisa que eu gosto muito em São Paulo, por exemplo, você pode sair em qualquer lugar. Por exemplo, ontem eu estava num show de improviso no Barbixas, e é legal ter esse tipo de coisa, sabe? Talvez semana que vem vai ter um show de uma coisa nada a ver, aí depois eu vou para um clube de jazz. Isso é muito legal. Eu gosto muito desse borbulhamento. Agora, de qualidade de vida é pior, com certeza é pior que Maringá. Por mais que eu goste Uhum. muito de São Paulo, eu não pretendo me mudar. Eu perdi muito em segurança, em poluição, isso é muito mais complicado, mas a gente não pode ter tudo. Paris é assim também. Paris você vai ter uma vida cultural incrível, mas você vai ter uma vida estressante, pessoas mais estressadas, não tem como. Uhum. O paulistano eu Uhum. gosto muito, as pessoas eu gosto muito, porque eu acho que eles têm uma mistura de educação, as pessoas são mais educadas aqui que em Maringá, por exemplo, em média, né? Obviamente sempre tem diferença, mas são mais educadas. E ao mesmo tempo se tem essa coisa brasileira da receptividade, da simpatia. Então é um bom. Eu me identifiquei bastante com as pessoas daqui, sabe? Uhum. Uhum. Então é legal. Eu também não sou daqui, né? Eu sou de Brasília e morei em Eu Curitiba sempre também. achei que você fosse. Porque eu sempre achei que você fosse curitibano. Porque lá que eu cresci, assim, né? Eu passei a infância em Brasília. Aí, dos 11 aos 24, fiquei em Curitiba. E lá que Ah, construí a carreira, que estudei teatro, que o stand-up começou lá, né? Então, é muito forte Curitiba, assim, né? Mas eu não sou curitibano, não. é. Graças a Deus, porque eu vou te falar, viu? Povinho difícil. Se bem que a minha companheira é curitibana e eu amo ela é incrível. E, e obviamente tem curitibanos incríveis. Né? Mas o povinho difícil, viu, irmão? Vou te falar que é meio francês, viu? Curitibano é meio francês. Mas em relação ao francês, cara, eu acho que. Em relação ao parisiense, cara, o curitibano ele deve ser um cearense, cara. Sério, é nesse nível? Sério mesmo? Em Paris o pessoal é. Eu fui para Curitiba 2 vezes, mas de Hum. fato tu percebe que as pessoas são mais na dela. Mas assim, não deixa de ser um brasileiro. É um brasileiro. O que que você o que você percebe assim que eu queria entender, o que você fala que o francês é mais grosso, ele é mais. O que ele faria de diferente, assim, que mostra essa grosseria? Tipo, na hora de dar oi, nem dá oi, ou não dá Não, tchau, não justamente. abraça, Não, xinga. é o Tipo, como é que é contrário. essa. É o contrário, é o contrário. O francês, o ponto assim cultural que explica tudo por trás disso é que nós somos um povo formal. Então, no Brasil, o importante na comunicação entre pessoas é ser simpático, mas não necessariamente com as formas que importam. Na França é o contrário. Você pode ser mais frio, você pode estar mais na sua, mas você chega numa padaria, você tem que falar bom dia, você tem que falar bonjour. Se você não falar bonjour, a pessoa se ofende, ela acha que você está faltando de respeito com ela. E ela vai falar assim, bonjour, entendeu? E então, Nossa, cara, é verdade. Então, eu fui num café lá em Paris, e aí eu reparei que todo mundo que entrava falava bonjour, cara. E aí todo mundo respondia bonjour, bonjour. E aí eu falei, ai, que lindo, né? Pô, esse povo aqui, todo mundo se conhece, todo mundo dá oi. E aconteceu exatamente isso. Eu entrei, não falei porra nenhuma, e o cara do balcão falou bonjour. Aí eu, bonjour, bonjour. então. E isso, a minha esposa estava falando isso para mim ontem. Ela estava falando, coitados dos brasileiros que vão para lá e eles não sabem, e aí eles vão. Bom, aí realmente você vai ter a sensação que o povo é muito rude. Outras coisas é que, Não, de mas fato, às ó, vezes. mas desculpa, mas é que isso parece que é uma coisa legal, na verdade, que não é rude isso. Pô, todo mundo entra e fala bom dia, só que a regra é É, muito estrita, né? Assim, é isso. sim, sim. Assim, ao olhar do francês, isso não é rude, isso é educação mesmo. Mas pelo olhar do norte-americano, do brasileiro,
sei lá, do mexicano. Para vocês, eu sei que é diferente, culturalmente, isso é rude. Outro ponto, por exemplo, que também para nós não é rude, mas que para vocês é rude, é que se você me convidar para o seu aniversário, eu não tiver a fim de ir, na França eu vou falar assim, eu peço desculpa, sei lá, eu não vou conseguir, sabe? Mas não necessariamente você vai dar uma desculpa e tudo, você não vai falar, sabe? Por exemplo, sei lá, um outro exemplo, você está me convidando para um podcast. O francês que não quiser fazer, ele vai te falar, eu te peço desculpa, eu não vou conseguir, só. O brasileiro vai falar, eu te peço, eu não vou conseguir porque eu adoraria, porém, ah, minha filha tá com gripe, ela pegou, enfim. Então, É a gambiarra argumentativa, né? mas É a isso é, gambiarra do argumento. mas isso no início eu não gostava. Eu não gostava no Brasil, porque eu sentia uma enrolação. Depois eu comecei a entender que não é sempre por enrolação. Às vezes é, mas às vezes não. Às vezes é uma maneira de ser educado que eu prefiro, porque eu acho que, por exemplo, quando você fala não, sem se justificar, você cria uma barreira definitiva com a pessoa. E você cria uma distância que vai ser difícil consertar. No Brasil não tem essa distância, porque vocês já chegam com essa, essa coisa mais carinhosa, vocês protegem o outro através das suas respostas, e de fato por isso que vocês são mais próximos. Aí a próxima vez o cara te convida de novo. E isso é uma coisa legal. Às vezes, realmente, chega a ser uma enrolação. Por exemplo, quando a pessoa, sei lá, isso acontecia muito nos meus aniversários, quando eu estava em Maringá, os caras falaram, não, tô chegando, tô chegando. O cara nunca chegou. O cara nunca chegou. Ele não é que ele veio 3 horas depois, é que ele não veio. Isso me irritava bastante. Mas aí vai. A diferença entre a cura e o veneno é a dose, né? Então depende de tudo. Nossa, total, total. E tem coisas aqui que o Brasil ele tem um histórico na época do Império ali que, cara, as pessoas falavam francês, né? Era uma Hum. pira. A burguesia, ela falava francês, era legal falar francês. E, o, e o imperador trazia corpo de baile, entendeu? Trazia francês, professor, trazia para... E no Rio de Janeiro as pessoas chegavam a falar francês na rua, né, cara? Assim, nas É. lojas, e se vestia igual francês, naquele calor do caralho, com aquelas roupas ridículas, né, irmão? Não faz sentido nenhum. Então uma apagação de pau enorme, né, para o francês, assim, tipo, você deve ter um dedo mágico, assim, que as pessoas falam, o pô é francês, meu Deus, ele é francês. Então tem uma coisa assim com a França, e também tem muitas, tem rua, né, tem praça com nomes franceses, tem umas coisas assim, né. Eu imagino que você se surpreendeu com a influência da França no Brasil, né? Porque tem uma influência muito grande, cara. É muito Sim. absurdo, assim. Eu tenho mais a sensação que hoje em dia é com os Estados Unidos isso, porque o que eu ouço muito é pessoas que me falam, oh, no colegial eu estudava francês, por exemplo, pessoas que têm mais de 55 anos, por exemplo. Uhum. Mas eu percebo que as pessoas têm mais. Tem os dois. Tem pessoas que falam, oh, Paris, é de Paris, que incrível. E tem também pessoas que falam, nossa, eu fui para Paris, que pessoal rude do caralho, né, velho? Então, tem os dois. Eu sinto que o brasileiro tem uma admiração por alguns pontos, como a cidade em si, que de fato é uma cidade extremamente linda, e por outro lado, às vezes, essa questão de choque cultural que a gente conversou, ela faz que o brasileiro não tem tanta admiração pelas pessoas. Mas é claro que, de maneira geral, ainda mais no interior, em Maringá, as pessoas se interessam, têm curiosidade, isso é uma coisa legal, você se sente bem recebido também. Mas, aliás, o brasileiro também é bem recebido na França, sabia? Tirando talvez as cidades muito grandes, aliás, Paris, porque deve ter 30 mil brasileiros lá, mas se você for para o interior da França e é brasileiro, eu sei, porque isso eu já presenciei. As pessoas te olham como um rei exótico, sei lá, eles vão te convidar para comer, eles vão te fazer 50 mil perguntas. É uma admiração recíproca. Curioso isso, né? A gente fala
de Paris, tudo é Paris, né, cara? Inclusive, eu vi uma matéria outro dia que era uma crítica, assim, né? Como Paris virou um passeio turístico para branco, né? É isso, só tem gente branca e é tanto turismo que virou uma coisa meio... Eu acho que para o parisiense deve ser meio irritante, talvez até, né? Assim, de caralho, eu não consigo... Minha cidade é um quintal dos outros, assim, né? Não sei se você tem essa sensação, né? Mas eu queria te perguntar, assim, quais outras cidades, cara, outros pontos que tem na França que você fala assim, pô, ninguém conhece, mas deveriam conhecer, porque é incrível. Igual a gente pode falar aqui do Jalapão, de Bonito, da Chapada dos Veadeiros, tem um monte de lugar, né, no Brasil que é incrível e que talvez não seja tão conhecido como Rio de Janeiro, né? Então, lá na França, como é que é? Você tem umas dicas aí para os turistas? Cara, de verdade, não é porque eu sou francês, mas a França, o ponto bom é que, tirando algumas cidades, todo é potencialmente incrível turisticamente. Se você for o tipo de turista que gosta, igual eu, por exemplo, de não ir nos lugares óbvios, por exemplo, eu fui no Rio, eu nem fui para o Cristo Redentor, porque para mim não é, o turismo não é isso, para mim turismo é conhecer a cultura, sabe? Falar com pessoas locais, é isso que eu gosto. Se você for esse tipo de pessoa, qualquer cidade perdida na França é muito boa. A dica é, você pega um carro, você aluga um carro, e nem é muito caro na França também, e você vai andando nas estradas. Você vai, por exemplo, de Paris a Marseille, no sul, que é a segunda cidade maior da França, e você vai passando pelas estradas, pelas cidades pequenas. Evite as autoestradas. Pegue os vilarejos. Em cada vilarejo, você vai se encontrar, porque vai ter um castelo. Cada vilarejo tem um castelo, e ainda tem um castelo, aliás, cada um. Você vai ter essas padarias charmosas, pequenas, você vai ter campos às vezes de lavanda, enfim. Isso é a força da França. Isso é um país que, igual a Itália, por exemplo, e é uma coisa bastante europeia, acho que Portugal deve ser assim também, tem esse esforço de conservação da cidade, e todas, não só as cidades mais turísticas, todas. Então, isso é muito legal. Então, as cidades pequenas valem muito a pena. Obviamente, tem outros destinos que são muito famosos também, o Lourdes, né, o lugar de milagres, tem aquele Mont Saint-Michel, que é aquela ilha cercada de água com maresias assim que vão e que vêm. Tem outros, tem Bordeaux que tem os vinhos, mas eu acho que qualquer vilarejo vale a pena ser conhecido para conhecer a cultura francesa de dentro. E ainda porque são pessoas que vão te receber melhor, porque, como eu te falei, não tem muito turismo. Então, elas vão ter muita curiosidade, elas vão te falar com muito carinho, elas vão querer te receber muito bem. Pô, sabe que você escrevendo esses lugares, esses vilarejos e tal, eu vi recentemente, cara, não sei se você teve a oportunidade de ver, esse filme do Ridley Scott, O Último Duelo, que se passa na França, né? É sobre o último duelo de armas entre cavaleiros que aconteceu. Você sabe dessa história, não? Não, eu não assisti, cara. Eu não sei. Mas você vai me falar. Não. Então, é muito legal, cara, esse filme, porque ele conta a história do... na época lá, né, na Idade Média, tinha essa lei do duelo, né? Se alguém está numa dúvida lá de alguma coisa, então vamos sair na porrada, porque Deus vai dar a vitória para quem tá certo, né? É uma coisa super lógica aí, né? Que faz total sentido, né, pessoal? E aí, esse filme conta a história do último duelo que aconteceu usando essa regra e essa lei, né? E é uma história muito legal, cara, porque é uma história real, inclusive tem essas figuras lá na França, deve ter placa, estátua, castelo deles lá, e é sobre dois cavaleiros que um cara, ele abusa da mulher do outro cara. E aí ela fala que foi abusado, o cara fala que não, e aí eles vão duelar para ver quem está com a verdade. O filme é muito interessante porque mostra pontos de vistas diferentes de cada um dos personagens. E o ponto de vista da mulher, que nesses filmes nunca é relatado, né, cara? É uma coisa muito recente. Você pegar lá o ponto de vista das mulheres nos filmes são sempre sobre guerra e os caras É, conquistando coisas, os caras se matando. E aí não. E termina com o ponto de vista dela. Então é muito legal o filme porque ele também fala sobre a verdade.
qual é a verdade de cada um e por que cada um acredita em determinada coisa. Então ele é muito contemporâneo também. É um filme bem legal, cara. Fica a dica, e é histórico em relação a França mesmo, porque foi uma história real, assim, tem muitos registros em cima disso e tal. É um filme muito bom, cara, fica a dica. Tem o Adam Driver, né, que é um ator bom pra caralho, esse cara tá em tudo quanto é filme, hein? Tu não pensa em ser ator também, não, pô? Sim, O seu foco é stand-up? É só comédia? Como é que é isso? Meu foco é o stand-up, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer e é uma coisa que dá uma adrenalina no nível. Aliás, eu sempre lembro dessa frase que você me falou, que o nível de tensão de um comediante no palco é equivalente ao nível de tensão de um soldado no campo de batalha. Você lembra que você me falou isso? Eu falei isso? Você falou isso. Eu duvido, mas tudo bem, tudo bem. Eu te juro que você falou isso em 2018. Você falou o nível, você falou o nível de concentração de um comediante no palco. Vou repetir só para ficar claro, porque é interessante. É equivalente ao nível de concentração de um soldado no campo de batalha. Enfim. Nossa, essa é uma frase minha, pessoal, de acordo com o Paul. Então, mas marcou você essa frase, pelo jeito, cara. Me marcou. Me marcou porque, cara, é marcante mesmo. Mas repara, você que é comediante que está assistindo, a próxima vez que você estiver no palco, realmente repara o grau de tensão que nós temos e repara o grau de nervosismo que nós temos antes de subir no palco também. Então, por isso também é motivante, porque é difícil, cara. Não tem uma coisa mais difícil que eu conheço do que fazer stand-up. Então, é uma coisa que eu gosto muito pelo desafio. Mas sim, eu faria, eu seria ator também, eu participaria em filmes. Eu também tenho interesse no lado da publicidade, porque bom, eu tenho redes sociais, né? Vale a pena também, de vez em quando, fazer um patrocínio, desde que seja uma marca legal. Mas isso são, de repente, mais projetos periféricos para mim. Acho que o foco é a comédia. Uhum. O foco é a comédia. Eu quero rodar... Você quer rodar o Brasil? Eu quero rodar o Brasil e depois eu estou pensando, talvez um dia, em tentar alguma coisa na França, em francês também. Pelo desafio. Eu gosto de me desafiar, sabe? Eu não gosto de ficar no mesmo lugar 10 anos. Então, se eu rodar o Brasil 3, 4 anos com esse show e der muito certo, ou eu escrevo um segundo show no Brasil, ou eu tento na França também. Seria legal voltar com uma história diferente para os franceses. Eu seria o cara que foi para o Brasil, que fez sua carreira no Brasil, virou uma pessoa, um comediante reconhecido no Brasil, e está voltando no seu próprio país do zero para tentar. Seria interessante. Seria interessante. Aqui você tem um desafio, né, cara? Porque o Brasil é muito enorme, são muitas culturas também, muita polarização, então você tem o desafio de entender, né, cada lugar para rodar o Brasil, e você vai ver que piadas às vezes funcionam em determinados lugares e não funcionam em outros lugares, né? Isso você já sabe, com certeza. Isso, né? É a minha dificuldade, as minhas duas dificuldades. A polarização política, então tem que evitar piadas assim. Cara, se eu fizer uma piada, às vezes que não tem nada a ver com política, mas sobre, sei lá, cidadão de bem, que para mim é um conceito que eu tenho dificuldade a entender, as pessoas vão levar o lado político. E a outra coisa é a religião, porque a religião é extremamente forte no Brasil. Deve ser o país mais religioso do mundo, eu acredito. E eu sou da França, que é um dos países menos religiosos do mundo. Então, para mim, é muito difícil quando a pessoa vem no meu perfil, no meu TikTok, e comenta lá, Jesus vai voltar, aguarda. E todo dia tem comentários assim, e me enche muito o saco. Mas tem que... Se eu começar a fazer piada contra isso, eu vou dividir minha audiência por 10, porque as pessoas são religiosas no Brasil. Então, você tem que respeitar isso. De qualquer maneira, você tem que respeitar. Sendo religioso ou não, acho que tem que respeitar a crença das pessoas. Mas aqui você ainda tem que respeitar e o fato que pessoas vêm no seu perfil para tentar te convencer de uma coisa que ela acredita, que na França, inclusive, faz 200 anos que a gente não acredita mais nisso. Então, isso é difícil, cara. Mas Você estava me falando, então, que os franceses, eles meio que não ficaram tão felizes, então, quando Notre Dame não queimou até o chão, cara? Eu podia ter acabado com aquela porra lá. É que Notre Dame é mais um símbolo do que um monumento religioso. Vocês acreditam, às vezes acreditam em Deus, mas a gente tem um histórico de guerras, e assim, o ponto é que, quando você está num país que tem 200 milhões de pessoas cristãs e 1 milhão de pessoas de outras religiões,
é difícil entender que tem outras religiões. Mas na França não é assim. Tem 30% de muçulmanos, 10% de judeus, 30% de católicos, 1% de evangélicos, 2% de Sikh, 3% de hindus. Então, você começa a ver que é chato uma pessoa vir com a religião dela e falar assim, porque cada religião fala a mesma coisa, cara. Os muçulmanos na França falam a mesma coisa. Se não é muçulmano, você vai queimar no inferno. Aí você tem os evangélicos. Se não é cristão, você vai no inferno. Aí tem os judeus. Se não é judeu, se não é o povo que foi Escolhido. escolhido. Enfim, cada um faz essas paradas. Isso é difícil para mim. É por isso que no Brasil eu tenho que me policiar. Eu sempre tenho que entender, essa piada eu faço, essa piada eu não faço, porque tem uma cultura, tem um povo que tem os costumes, então eu que sou estrangeiro, eu que respeito a cultura, não são eles que vão se adaptar, eu que tenho que me adaptar. Cara, você falou do Sikh, né? E eu lembro do Jim Jeffries também, no especial dele, ele faz uma piada sobre as religiões, que ele é um trecho que eu passo para os alunos, inclusive, que eu acho muito bom a maneira que ele conduz, Do trem? que é aquele o trem que conduz a humanidade, exatamente. E ele comenta dos Sikhs, né? Ah, não me importa se você é Sikh, se você não sei o quê. Eu não tenho a menor ideia do que é um Sikh, irmão. Eu não sei que isso é uma religião. O que são os Sikhs, pô? Você sabe o que é um Sikh? Sim, eu sei, é uma religião que provém se eu não me engano, da Índia. É uma religião que é minoritária. Tem poucos Sikhs na França, tem poucos Sikhs, até na Índia. Eu acho que é longe de ser tão forte quanto a religião hindu. Mas é uma religião que eu sei que o que eu sei dessa religião é que as pessoas não cortam cabelo. Então você reconhece os caras porque eles têm esses grandes, eles prendem o cabelo no naquela esse pedaço de tecido, não sei como chama em português, turbano, Turbante? turbante. E você reconhece eles nitidamente assim. Agora, o que é a crença deles em si, eu não sei te dizer. Mas eu acho que eles acreditam em reencarnação, porque é uma religião oriental. Então, tem muito essa força. Igual os hindus, igual os budistas, enfim. Uhum. Mas meu Isso conhecimento vai até aí. é um assunto que me pega muito, cara, porque eu gosto de fazer piadas criticando, né, a religião, assim, e direto, né, encontro plateias que não gostam nem um pouco, e eu não tô nem aí, mas eu não sou um francês no Brasil, né, então foda-se, eu posso falar É, e lidar com as consequências, porque você tem exatamente. essa camada, né, de tipo, as pessoas podem ficar muito ofendidas não só pelo que você está falando, mas porque você não é daqui, né? Então você não pode falar, você, né? Você não tem o direito e você tem o direito, né? Pode falar, mas elas usam esse argumento, né? Sempre. Eu, eu vejo que se você falar mal do Brasil sendo brasileiro, tá tudo bem. Se você falar mal do Brasil sendo gringo, as pessoas se ofendem mesmo. E, bom, aí você tem que escolher. Ou você vai. Ou você. É que assim, eu acho que tem duas coisas. Tem gringos que têm canais YouTube que só falam que o Brasil é uma terra maravilhosa, isso me irrita, e eu não faço, porque aí já é muito hipócrita. Agora, também eu entendo que, assim, tem que falar com um certo cuidado. No meu show eu falo até, por exemplo, tem umas coisas que no Brasil, eu falei no início desse podcast que de fato, dá para melhorar. Não vamos negar, mas cada cada ponto crítico realmente tem que ir com muito tato, com muita diplomacia. Faz parte. É. Mas isso também faz parte da cultura francesa, né? Essa diplomacia, né? Essa coisa. Ó, né? Eu vejo que você tem esse cuidado também porque você tem essa cultura, né? Talvez um brasileiro fazendo comédia em Paris ia ser bem mal educado, assim, né? Ia ser bem mais tipo, foda-se. Tipo, Mas sabe que o francês, ele não é tão diferente do brasileiro nisso. Se o francês, o que ele mais faz é falar mal da França. Agora, se um estrangeiro vier e falar mal da França, dependendo da maneira que é feita, se for para ver as absurdidades de maneira carinhosa, tá tudo bem. E tem muitos estrangeiros que fazem isso. Mas quando é de maneira agressiva, o francês também. Acho que é mundial, cara. A gente aceita quando a gente mesmo fala mal da gente, mas os outros um pouco menos. Então, acho que é uma coisa até natural. na família, assim, né? Tipo,
Se você for falar mal da minha mãe, né? Eu posso falar mal da minha mãe, irmão. Você não pode falar mal da minha mãe. Tipo, Exatamente, exatamente. sabe que eu fiz show já em Moçambique, em Angola, Portugal também. E, cara, em Moçambique eu fiz uma piada que aqui no Brasil não rola. E é muito curioso como lá funcionou muito bem e aqui não dá, né? Aqui pega mal, né? Porque a piada é o seguinte, cara, em Moçambique, assim, eu era o único cara branco. Tipo, É. a sensação é que eu era o único cara branco no mundo, assim, entende? Tipo, só tava eu lá. E no show, uma plateia super legal, mas também todo mundo negro e os comediantes todos negros, só eu lá, palmito, azedo, assim, né? E aí eu fiz uma piada lá que era assim, pô, muito legal estar aqui em Moçambique, tal, tal, tal. E eu vi uma coisa aqui incrível, cara, incrível, porque aqui todo mercado é negro, né? Aí eles riram muito, cara, porque assim, é, eles ainda usam a expressão mercado negro como mercado ilegal, mesmo que todos sejam negros lá, e que aqui, se você fala, isso é uma expressão racista, porque também tem um confrontamento de classe socioeconômica e de racismo histórico e estrutural, é bem diferente, né? É. Assim, a estrutura do Brasil e de lá. Então, aqui eu contei essa piada que eu fiz lá, as pessoas ficaram, ih, mano, você não pode falar isso. Então, é muito curioso mesmo essa adaptação com a jornada e com o ambiente que você está lidando. Então, qual piada eu posso fazer aqui? Eu, francês, posso fazer essa piada, mas É. por eu ser francês, eu também não posso fazer essa piada, né? Então, essas escolhas de, tipo, quantas É, piadas você pensa que você, putz, eu poderia ter feito, mas não vai ser legal, né? então, isso sim, as temáticas de racismo, de mulheres também, elas são mais complicadas no Brasil, tem que tomar cuidado com essas piadas. Na França, as pessoas... É porque são temáticas que na sociedade... O racismo na França não é um ponto extremamente importante hoje em dia, porque faz muitos anos que... Você vê muito negro na França dirigindo empresas e tudo. Não estou dizendo que não tem racismo, né? Mas estou dizendo que é uma temática que não é mais tão predominante quanto no Brasil. Então, dá para fazer mais piadas. E eu acho que tem uma relação ao humor diferente. O humor, às vezes, no Brasil é visto como uma ameaça. É uma coisa que vai gerar, que pode gerar, talvez, estereótipos. Eu acho que na França temos a ideia que o riso, em vez de fazer isso, ele vai transformar a dor em riso. Então, é uma maneira de lidar com os problemas. E então, por isso, fazer piada sobre o racismo e nós temos também um grande senso do o francês, e o senso de humor do francês, ele é muito assim, da autoderisão e de não levar as coisas no pé da letra. Então, se você fizer, por exemplo, você pode ser um comediante branco, você sobe no palco na França, você faz piadas, finge, por exemplo, vou falar uma coisa absurda. Nossa, que saudade da escravidão, né? Porque hoje em dia as empregadas não funcionam, não trabalham tão bem. Cara, todo mundo vai entender que você está justamente tentando é, tornar essa coisa de um homem, tornar na escravidão um outro homem, em derisão. Você está querendo fazer piada disso. Se você fizer a mesma coisa no Brasil, você está cancelado na hora. Então, Sim, sim. é uma Não, relação. é outra cultura e é outro histórico também, né? É É, muito. Imagina, é como você falou, o Brasil tem 500 anos e tem mais tempo de escravidão do que sem escravidão, cara. Né? Se você para pensar nisso, é uma dor, uma ferida aberta, assim, né? É uma na coisa que verdade, ainda ainda tá aí. tem. E ainda está aí. Ainda Quando tá eu aí. vejo as pessoas são pagas É, R$ 1.000, cara. Você paga uma pessoa R$ 1.000, depois a sua escrava, né? Então, uhum, é. é Agora, forte. Eu entendo. até curioso falar sobre isso. Eu tive uma aluna que virou amiga, cara, que é francesa, mora em Portugal, a Laura. Não sei se você conhece ela. Ela é muito engraçada, cara, uma comediante muito boa, assim. E a gente conversou um pouco sobre o entendimento sobre o humor no ar, né, o humor negro. E ela tem visto as coisas que tem rolado no Brasil e ela falou: olha, para a gente na França, a gente não tem esse mesmo entendimento que vocês estão tendo aí no Brasil sobre o que é o humor no ar. Porque o humor no ar está associado a uma coisa mais macabra, uma coisa que tem muito a ver com morte, com coisas que são meio. E aí, às vezes, vocês usam a desculpa de humor negro
como o racismo, como algo preconceituoso, como homofobia, né? Faz uma piada bem cruel, uma piada agressiva e fala, eu faço humor negro, né? né? E é um tanto diferente. E aí essa expressão veio da França, né? O André Breton lá que cunhou essa expressão, né? Ela já existia, não foi ele que inventou. Mas eu acho curioso esse entendimento. Eu acho que faz a gente mudar todo o conceito de onde veio essa expressão e como que a gente está usando ela hoje em dia no Brasil, né? Mas o que seria a definição de humor negro no Brasil, se não for um humor mais pesado assim? Ó, aqui eu entendo que hoje as pessoas acham que, por exemplo, racismo entra no humor negro, homofobia entra no humor negro, coisas extremamente pesadas que são criminosas, né? Assim, entram no humor negro. E, e às vezes é uma crueldade de ataque aleatório, é uma coisa de pisar em minoria, né? E a origem, necessariamente, não me parece que é exatamente isso, que é uma coisa que tinha mais a ver com o subconsciente e coisas mórbidas, né? Coisas É verdade. mórbidas, coisas, É. né? Eu acredito que é isso mesmo. A definição francesa do humor negro é uma coisa que teria mais a ver com. É isso que você está falando, talvez uma situação muito pesada, mas não em relação ao racismo, em relação à morte, em relação a. Por exemplo, talvez entraria no humor negro. Não sou especialista, tá? Mas uma persona muito depressiva, sabe? Uma persona cômica muito Uhum. depressiva, que fala muito sobre. Que tá brincando com o fato que a mãe morreu, sei lá, uma coisa assim. Isso Uhum. não é. Exato, Não. exato. Talvez o Léo Lins entraria como humor negro no, na França. Aliás, eu acho que entraria. Ah, e... Mas Não, não com é. certeza. Aqui também, mas tem esse lado que aqui está se transformando, que, de novo, bate no sócio político econômico, assim, que pô, você está sendo racista e você acha que isso é fazer humor negro. Puta, É, será que entende? E aí entra o debate, assim, eu não sim. sei a resposta exata, mas é curioso, É, são né? claramente dois pontos de vista. Se você é homem, você faz uma piada sobre mulher, por exemplo. No que eu entendo, eu, Paul, da comédia, mas eu não tenho uma opinião definitiva também sobre isso. Mas eu entendo que a gente pode considerar como uma maneira, como eu te disse, de transformar o dor em riso. Então, é uma maneira de desmistificar um tabu, cara, em vez de reforçar um Uhum. estereótipo. Mas tem as outras pessoas que vão falar, mas está reforçando um estereótipo da mulher loira e burra, por exemplo. Então, tem os dois, Sim, e de fato teria que ver, teria que. Eu não sei te dizer exatamente onde está a verdade. Será que essas piadas realmente reforçam o racismo, a homofobia, ou será que não? Eu não sei, mas a versão francesa vai ser eu mais. acho que vai depender da piada mesmo, né? Vai depender de cada piada. É uma coisa que Mas se é um humor confunde que muito, eu, né? eu, Uhum. eu evito, de qualquer maneira eu evito. Então, eu estou debatendo disso contigo aqui porque é o tema, mas no meu show não tem piadas que são polêmicas. A pessoa que eu mais faço piada sou eu mesmo, sabe? Uhum. Uhum. Então, sabe, porque eu sei que vai gerar polêmicas, eu quero evitar essas polêmicas, eu quero evitar, porque eu acho que, sei lá, não é meu papel, eu não sou brasileiro, eu não tenho que me meter na cultura brasileira, na política brasileira, por exemplo, não é uma coisa que é do meu fato, então, eu tento, e eu não tenho estômago também para aguentar as polêmicas, eu já recebi coisas muito chatas no TikTok, ameaças no YouTube, e eu não quero entrar muito nessas coisas, então eu me mantenho um pouco fora disso. O... Tu pode falar sobre isso quando você fizer sua turnê na França, cara. Pois ser comediante no Brasil é uma profissão de risco, pessoal. Sofri ameaças constantemente lá. E eu nem Sobre, sou polêmico. Imagina quem é. eu sofri, não, imagina, eu sofri algumas. E imagino que deve ser uma coisa muito difícil quando você faz humor político. Os caras são corajosos. E porque aqui Total. é muito politizado, né? Como a gente falou, é muito polarizado, principalmente. As pessoas se Uhum. odeiam, né, velho? Então, Mas é por causa que tem muita ignorância mesmo, né, irmão? É isso. A gente precisa ter uma educação melhor, né?
E O para o nosso problema debate também- melhorar também, né? O nosso debate melhorar. O problema também é a fonte de informação. Por exemplo, o Uhum. cara que é bolsonarista hoje em dia, basicamente, ele vai só se informar através do canal Telegram do próprio Bolsonaro. O cara que é lulista, às vezes, ele vai só se informar através do Instagram do Lula. Quando você faz isso, você para de ter o elemento contrário para poder entrar num debate, numa síntese. Aí o cara vira um deus. Você endeusa o cara. Tudo que ele faz é bom. Tá bom, tá ótimo. Então, isso realmente complica um pouco Exato. a... Sim. isso com- Por isso uma construção de educação crítica mesmo, né? Que falta, assim, de você... Vamos ensinar a questionar, a pensar, né? Isso é o mais difícil, eu acho, né? E a gente tá meio distante dessa parada aí. Mas tá, é um E os caminho. comediantes têm que lidar com isso, é um caminho. É. Pô, eu gostei do nosso papo, pô. Se você tiver recados finais aí, irmão, sei lá, fala nas suas redes sociais, quando que vai estar o solo. Eu já te dei a dica, eu acho que você tinha que conversar com o pessoal da Aliança Francesa aqui do lado de casa, hein, irmão. Poderia fazer alguma parada lá. Mas eu queria te agradecer pelo seu tempo aí, mano, a disponibilidade de estar no podcast aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. É legal conversar sobre isso. É a primeira vez que eu bato um papo tão profundo assim sobre a comédia. Eu acho muito, muito legal. Parabéns pela entrevista. O recado, cara, minhas redes sociais são essas: Paul Cabanes, YouTube, Instagram e TikTok. A partir do ano que vem, eu acho que eu vou divulgar semana que vem o meu show solo no Brasil inteiro mesmo. Então, fiquem à vontade para vir, para conhecer meu ponto de vista sobre o Brasil. Com muito prazer, façam a escola de comédia do Fábio também. E tamo junto. Obrigado, Fábio. Tamo junto. Gente, muito obrigado você que ouviu e assistiu aí até o final. Paul Cabanes, o comediante da França, que está no Brasil arrasando. Preciso te ver, hein, irmão. Quero te ver esse solo aí, ver esse show, fazer mais coisas. Tá bom? Muito obrigado. Beijos. Até a próxima. Tchau. Fechou. Tchau.